A sua fé, ela pode ser percebida? Fique na dopamina de hoje porque você vai entender como se posicionar com ousadia e fé. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas a mais uma Dopamina. Se tem conquistadores aqui também, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui novamente, nossa programação, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, na nossa Dopamina diária. E vocês gostaram da Dopamina de ontem? O que vocês acharam, hein? Uma dopamina diferente. Nós tivemos aqui o Diego trazendo uma palavra poderosa, maravilhosa para o nosso coração, falando sobre a importância de não procrastinar. E esta foi uma dopamina que nasceu no coração dele e fazia todo sentido ele compartilhar com vocês, porque é algo que ele também tem se posicionado, não tem deixado com que a procrastinação ganhe força. E hoje, na nossa dopamina, nós vamos também entender que o posicionamento de fé é também uma atitude onde nós não podemos deixar com que a dúvida, o medo ou qualquer outra circunstância paralise a gente. E quando nós deixamos essas coisas nos paralisarem, nós começamos a procrastinar o nosso propósito. Então você já entendeu que Deus está mexendo com você, né? Na verdade, desde a semana passada, temos entendido que Deus quer que a gente se movimente. E a gente tem visto que Deus quer que a gente saia da zona de conforto, que a gente se posicione. E eu convido você a, de fato, a não deixar com que essas palavras que você tem recebido aqui fiquem apenas no campo do ouvir, né? Lembra do nosso lema aqui? Ouvir, pensar e agir. Então não adianta você só ficar ouvindo se você não pensa no que você ouve e não coloca em prática aquilo que você tem ouvido. Então realmente pratique o OPA com força, com vontade, porque quando você faz isso, você usa essas estratégias na sua vida, tudo se transforma. E eu creio que hoje, se você vier com o coração aberto, Deus vai falar com você. Mas antes, é claro, você que já está aqui conectado, não se esqueça de comentar. Comenta OPA aqui, hein? Coloca aí, OPA, você que está aqui sempre firme no nosso propósito e inclusive tem praticado este nosso lema. Eu quero saber se você tem feito isso de forma dedicada e realmente constante. Inclusive, eu estou muito feliz de ver muitas conquistadoras fazendo anotações no caderno. Se você tem esse hábito, tira foto, posta lá nos seus status, nos seus stories, me marca, que eu quero repostar para que as pessoas vejam que vocês não estão só apenas tendo um momento ali de ouvir uma palavra, mas que vocês estão estudando, que vocês estão dedicadas em tudo que vocês têm aprendido aqui. Posso contar com você? E se você é nova ou novo por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para não perder nada do que a gente coloca por aqui. Sempre tem conteúdos aqui, nós temos também o ponto de acesso aos sábados, que é o nosso tempo de estudo, o nosso podcast, que está cada vez mais trazendo conteúdos que transformam a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se posicionar, e você então não pode ficar de fora. Então depois não vem falar que eu não te avisei, hein? E se você ainda não está na Escola da Sabedoria, a Escola da Sabedoria é o nosso grupo de WhatsApp, onde nós colocamos ali especificamente conteúdos, além de informar tudo o que está acontecendo nas nossas redes sociais, eu também libero treinamentos exclusivos para dentro da escola. Alguns treinamentos totalmente gratuitos, outros com preços super especiais, mas só para quem está dentro da Escola da Sabedoria. E para você ter acesso, tem um link aqui na descrição, é só entrar no grupo e ficar por lá. Nessa semana, quinta-feira, vulgo amanhã, nós vamos ter um treinamento falando sobre foco, com princípios bíblicos para transformar a sua vida. E esse treinamento vai ser gratuito, mas para participar você precisa estar dentro do grupo da escola, porque é somente lá que nós vamos liberar o link para você realmente ter acesso. Então depois, não fala que eu não te avisei, combinado? Então entra lá no grupo da escola para você não perder esse treinamento que vai ser lindo, um treinamento que vai transformar a vida de todas as pessoas que realmente se posicionarem. Então marca aí na sua agenda, dia 31, quinta-feira agora, às 19h30, você precisa estar dentro do grupo lá do nosso WhatsApp para fazer parte desse treinamento que vai ser transformador. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no nosso tema de hoje. A nossa palavra de hoje é uma palavra de realmente posicionamento.
Eu quero que você saia daqui tendo a certeza se você tem se posicionado com fé. E aí, me responde essa pergunta. As pessoas têm percebido a sua fé? A sua fé ela tem sido nítida? Quando as pessoas olham para você, vem o quê? Uma pessoa cheia de fé ou uma pessoa totalmente desmotivada na vida? Fique atenta porque a dopamina de hoje vai mexer nas suas estruturas. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para que o seu coração e o meu coração estejam alinhados à palavra do Senhor. Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço por esse tempo tão precioso aqui, Pai, podendo compartilhar essa dopamina que transforma as nossas vidas. Eu tenho certeza, Pai, que a palavra que nós vamos compartilhar hoje, a palavra que será liberada hoje na vida desta pessoa que está me escutando, vai mudar de fato as estruturas, vai fazer, Pai, com que essa pessoa se posicione com fé. Se há dúvida, se há medo, se há oscilação de fé, eu declaro agora em nome de Jesus que nada disso vai impedir dessa pessoa receber a palavra. Que de fato essa conquistadora, esse conquistador saia daqui, Pai, renovado na fé, fortalecido na fé e uma fé que é vista, uma fé que é percebida por onde eles passarem. Assim eu declaro e eu oro e peço, Pai, que eu seja instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Bom, abra sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 14. É isso aí, Atos, capítulo 14. Vocês que me acompanham há mais tempo aqui nas dopaminas sabem que quando eu estudo um livro, eu tento extrair o máximo de dopaminas daquele livro e eu tenho estudado constantemente o livro de Atos, que tem me ensinado muito e eu tenho trazido para vocês algumas dopaminas inspirado nesse livro que é transformador. E hoje nós vamos ver um acontecimento aqui lindo, né, de um milagre que Paulo faz na vida de um homem, e esse milagre me chamou a atenção pela forma como ele aconteceu. Então você que abriu sua Bíblia aí, nós vamos ler a partir do verso 8, tá bom? Vou ler na versão NVI, mas você pode acompanhar na sua versão aí. O texto diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. E glória a Deus por isso. Olha que interessante, nós podemos ver aqui nessa passagem, uma passagem curta, bem objetiva, bem direta, mas que traz para a gente uma revelação poderosa. Você já conseguiu perceber o que existiu nesta situação que mudou a vida daquele homem? Um homem que era paralítico a vida toda, aleijado dos pés, não conseguia andar e nunca tinha se movido. Ele era já um homem que estava há anos naquela situação, uma situação que era comum, que já era de praxe para ele. Mas houve algo aqui que Paulo viu e que foi através disso que tudo mudou. E aí, conseguiu pegar? Se você conseguiu analisar e prestar atenção, você vai ver que justamente no verso 9, a partir da parte B, diz assim: quando Paulo olhou diretamente para ele quem? O homem, e viu que o homem tinha fé para ser curado, aí sim ele disse: levante-se, fique em pé. É muito poderoso quando a gente enxerga o que tem por trás das escrituras. Como eu sempre falo para vocês, a gente não pode só ler a história, mas a gente tem que prestar atenção na forma como aquela história está sendo contada. E a forma como ela é contada traz para a gente revelações extraordinárias de Deus. E quando eu li essa passagem, o que Deus falou muito forte ao meu coração, que o que curou aquele homem não era o que Paulo carregava apenas, mas era o que aquele homem carregava. Aquele homem que estava ouvindo Paulo pela primeira vez, ele teve tanta fé no que Paulo dizia, que não foi algo fora do comum para Paulo olhar e perceber a fé naquele homem. Aquele homem expressou a fé.
Eu fico pensando o que aquele homem fez, como que aquele homem se portou para que Paulo pudesse enxergar a fé nele. Porque ele estava ali no meio de todos que estavam ouvindo e ele se destacou no meio de todos. Paulo viu naquele homem fé para ser curado. E aquele homem nem pediu. Se você entender o que está aqui, conquistadora, nesta dopamina, sua vida vai mudar. Sua vida vai ser transformada. Porque aquele homem, ele não pediu para ser curado. Mas a fé que ele carregava trouxe a cura para ele. Tem muita gente pedindo cura, pedindo libertação, pedindo milagres, mas essas pessoas só pedem, mas não têm atitude de fé. Não tem postura de fé, não tem ação de fé. São pessoas que só querem viver o milagre, mas não estão dispostas a demonstrar a fé que o milagre precisa para existir. Deus, ele opera em nós através da fé. E eu preciso te fazer essa pergunta hoje. Como está a sua fé? A sua fé é percebida ou a sua fé está apagada? Porque uma fé apagada não move o espiritual ao nosso favor. Uma fé apagada não gera vida. Uma fé apagada não transforma a nossa história. Mas uma fé viva, uma fé firme, uma fé constante, uma fé que é transbordada, que é notada por onde nós vamos, esta fé muda a situação. É interessante que esse homem ele não precisou fazer grandes coisas, mas a postura desse homem era uma postura de fé. Paulo olhou e viu que aquele homem carregava a fé. E essa fé foi fundamental para que ele fosse curado. Não foi a fé de Paulo, mas foi a fé daquele paralítico que o transformou. E hoje eu gostaria que você parasse para analisar. Esse homem, ele estava paralítico a vida toda. Ele não sabia o que era se mover. Ele não sabia o que era andar. Então você concorda comigo que aquele homem já estava acostumado a viver aquela realidade? Aquele homem já estava habituado a ter aquela rotina de sempre estar ali parado, sentado e não podendo se mover. Essa já era uma realidade para ele, já era um cenário comum. Só que é interessante que mesmo que fosse um cenário comum, talvez no coração dele, eu não digo nem talvez, eu afirmo, no coração dele existia uma indignação, no qual ele não aceitava aquela situação. Ele poderia ter aquela realidade, mas ele não aceitava aquela realidade. Tem muita gente paralisada e que tem aceitado a paralisia. Tem áreas na sua vida, conquistadora, que você quer mudança, mas você não percebe que a sua atitude, a sua postura já é de conformismo com essa situação. Com a boca você fala que quer mudança, mas com as atitudes você tem aceitado a realidade. Aquele homem, ele era paralítico a vida toda. Ele já tinha uma realidade decretada, só que ele tinha uma postura de fé. E postura de fé não combina com conformismo. Postura de fé não combina com pessoas que estão acomodadas nas situações que elas estão. Então, quando Paulo olhou para aquele homem, eu creio que ele viu naquele homem um coração disposto a viver algo novo. O seu coração está disposto a viver algo novo? Vocês conseguem entender que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente deixa ela entrar no nosso coração, a gente começa a perceber que existem coisas que no nosso cotidiano nós vamos simplesmente aceitando e nos conformando, aceitando uma realidade que pode até ser uma realidade que a gente sempre viveu. E a gente vai simplesmente deixando com que aquela realidade se torne de fato presente, se torne aceitável a nós, e a gente vai se conformando, a gente vai se acomodando, a gente vai ficando na zona de conforto e a gente não tem atitude de fé. A gente não ora, a gente não pede, a gente não se posiciona, ou quando a gente ora e a gente pede, a gente não acredita. Porque essa história, tão pequena e tão curta, ela mexeu comigo porque o que me chama a atenção é que Paulo só falou para aquele homem se levantar porque viu fé naquele homem. E isso é lindo. Quando Deus vê fé em nós, Ele nos dá comandos para irmos além.
E existem muitas pessoas que Deus tem dado comando, que Deus tem falado, que Deus tem direcionado, mas não estão se movendo porque tem medo, porque tem dúvida, porque ficam incrédulas e ficam procrastinando, como nós ouvimos na dopamina passada. Não aceitam a direção, ou se aceitam, ficam questionando e não fazem o que tem que ser feito. E está na hora da gente começar a ter uma fé que é notada, uma fé que é percebida. Por isso que eu te perguntei, a sua fé tem sido percebida? A sua fé tem sido demonstrada? E eu não estou dizendo sobre você andar com Bíblia debaixo do braço, andar com roupas que determinem que você é crente. Não é sobre isso. É sobre postura. Tem muita gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não tem postura de fé. Não tem postura de quem carrega uma mensagem. Não tem postura de quem carrega o Evangelho. Então eu quero trazer consciência para você hoje, para que você analise como as pessoas estão te vendo, como as pessoas estão te percebendo. É importante que você seja visto como uma pessoa de fé. Sabe quando alguém está passando por um problema e essa pessoa fala assim, eu vou procurar a fulana porque a fulana tem fé. As pessoas te procuram? Ou as pessoas falam, nem fala com ela porque ela mata as esperanças. Pasme. Muita gente que diz crer na palavra de Deus, que diz professar a palavra, mais tem matado a fé de outros do que tem fortalecido. Hoje o Senhor nos chama para que a gente se posicione com a fé que é notada, com uma fé que é percebida, uma fé que ultrapassa os limites do comum e do natural, uma fé que transcende a nossa possibilidade humana. Como eu disse, aquele paralítico não teve nenhuma atitude de falar, de se posicionar, não. Mas a postura dele, o olhar dele carregava fé. Tem coisas que não é você falando, não é você fazendo, mas é você se posicionando. É a maneira como você fala, é a maneira como você se posiciona, é a maneira como você olha. Tem muita gente querendo transmitir fé, mas querendo fazer coisas grandiosas, sendo que, na verdade, a fé é transmitida nas pequenas coisas. É no dia a dia ali, ó. É no cotidiano, no ordinário, que você expressa a sua fé. Você tem expressado a sua fé no ordinário, no comum, no natural? Sabe naquele dia que você recebe uma notícia ruim? Sabe aquele momento em que você está passando por uma crise no seu casamento? Sabe quando falta aquele dinheiro para pagar aquela conta? Ou quando você tem aquele grande problema na sua empresa? Ou tem que lidar com uma grande dificuldade que você precisa tomar uma decisão? São esses momentos que você vai expressar ou não a fé que você carrega. Não é nos momentos extraordinários, é no seu dia a dia. É no cotidiano. Esse homem, ele estava numa rotina que ele sempre vivia. A Bíblia diz que ele sempre, desde o nascimento, ele vivia ali, sentado. Olha só o que diz. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali, sentado, e nunca tinha andado. Era uma rotina dele. Era algo comum, ordinário, todos os dias ali, sentado, todos os dias naquela rotina, todos os dias vivendo aquele mesmo dia, aquela mesma situação. Mas mesmo vivendo a mesma situação, mesmo vivendo o ordinário, aquele homem expressava fé. Aquele homem tinha uma esperança dentro dele que foi se transformando em fé quando ele ouviu Paulo pregar. E quando ele ouviu, a vida dele mudou. E sabe que eu fico pensando aqui, conquistadora? Eu começo a me lembrar de outras pessoas na Bíblia que demonstram a mesma fé que esse homem demonstrou. Uma fé que é notável. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma mulher que, quando ouviu falar de Jesus, ela logo entendeu que ele poderia ser a solução para o que ela estava enfrentando. E ela não ficou esperando o momento perfeito. Ela teve tanta fé que ela não precisou nem falar com Jesus ou querer ter um contato assim com Jesus. Ela só colocou no coração que se ela tocasse na orla, numa parte da roupa de Jesus, ela já seria curada. Isso é fé. A fé que não precisa do extraordinário, mas que apenas um movimento pequeno, mas cheio de fé, muda tudo.
E aquele toque que ela fez na roupa de Jesus trouxe o quê? A percepção de Jesus sobre a presença dela. E ele diz, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Isso é fé. A fé que move aquilo que é impossível e faz o impossível acontecer. Uma outra pessoa que a gente pode olhar também na Bíblia, que pela fé teve algo transformado, teve um milagre alcançado, é o próprio centurião. O próprio centurião, ele quando vê Jesus, ele fala assim, Jesus, o meu servo está doente, mas assim, não te preocupes em ir até lá. Faz o seguinte, apenas uma palavra tua e eu sei que ele vai ser curado. E Jesus, ele fica tão impressionado com a fé daquele centurião que ele fala, nunca vi ninguém ter tamanha fé como a deste homem. Uma fé que não precisava que Jesus fizesse algo mirabolante. Apenas a palavra de Jesus para ele bastava. Isso é fé. É fé que é notada, fé que é percebida, fé que não precisa do extraordinário para realmente crer. São essas características de atitude, de fé, que eu e você precisamos expressar. Você tem expressado esta fé? Você tem expressado essas características de fé? Para fechar, eu quero que você realmente saia daqui refletindo da seguinte forma. Tanto este homem que nós vimos aqui em Atos, o paralítico, quanto também a mulher do fluxo de sangue e o centurião, são pessoas que tecnicamente não conheciam Jesus. São pessoas que não professavam a fé no Cristo, mas foram pessoas que quando ouviram falar do Cristo, quando ouviram falar do Evangelho, logo elas abriram o coração. E aqui nos prova que você não precisa ter anos de caminhada com Deus para que você tenha fé. Se você chegou agora e está começando a andar agora nos caminhos do Senhor, se você conheceu o Evangelho agora e você crê, agora mesmo você pode experimentar um milagre extraordinário. Porque existem muitas pessoas que, na verdade, têm anos de caminhadas com Deus, anos de caminhada, anos de jornada, de não sei quantos anos na igreja, não sei quantos anos convertido. Mas você pergunta para essas pessoas como é o nível de fé delas, você vai ver que é raso. Quantas pessoas com anos de caminhada não conseguem experimentar com o que pessoas que às vezes só têm um ano de caminhada, meses de caminhada, mas que abriram um coração cheio de fé, experimentaram. Então não é sobre o tempo de caminhada que você tem, mas é o tanto que você crê. É o quanto você põe o teu coração em plena verdade da palavra. Então que você saia daqui entendendo que não é sobre a quantidade de tempo que você conhece, mas é o quanto você crê. Assim como este homem demonstrou fé logo que ouviu Paulo falar, que você também possa demonstrar fé logo que você ouviu essa dopamina e comece a exercer no teu dia hoje. Viva como uma pessoa de fé. Saia daqui cheia de fé e expresse a sua fé para que outros possam ver. E conforme a sua fé, você seja curado. Porque todos os personagens que nós falamos aqui, a mulher do fluxo de sangue, o paralítico e também o centurião, todos tiveram fé e pela fé deles receberam um milagre. Que você possa guardar essa palavra e praticar na sua vida. E por falar em prática, vamos agora à lição prática do dia? A lição prática de hoje é um impulsionamento para que você se posicione e não aceite mais nenhuma paralisia na sua vida, principalmente aquelas que você aceita desde a sua infância. Existem medos, traumas, bloqueios e até palavras que você aprendeu a absorver e aceitar como realidade, mas que através dessa dopamina Deus quer que você se livre de toda essa paralisia. Aquele homem era paralítico a vida toda, até ouvir Paulo ministrar. E quando ele ouviu Paulo pregar, nasceu fé no coração dele e a fé que ele expressou fez com que ele tivesse a cura. Se você ouviu essa dopamina e entendeu que ela é para você, deixe essa fé nascer no seu coração. E agora se posicione. Faça como Paulo ordenou para aquele homem. Levante-se e se ponha em pé. Não deixe com que isso te paralise. Se são palavras, medos, bloqueios, não sei o que hoje te bloqueia, não sei o que hoje te paralisa, mas você precisa lançar isso fora. Coloque isso em oração. Ao terminar essa dopamina, faça uma oração e declare que esta área que você identificou, você quer cura, quer transformação. E comece a agir. O que você pode fazer hoje para começar a se livrar dessa paralisia? Quais medos você pode vencer com a sua posição e também com a sua oração?
Não deixe com que essa oportunidade de cura passe pela sua vida. Aproveite e se posicione como aquele paralítico se posicionou. E não se esqueça de se preparar para o dia, porque a forma como você se prepara para o dia é uma forma também de expressar a sua fé. Pessoas que têm fé, elas estão prontas para o dia como conquistadoras, e você deve se preparar. Então coloque sua melhor roupa e não deixe com que nenhum desânimo ou nenhuma realidade que bateu na sua porta faça você ser paralisada hoje. Faça o seu melhor. Lembre-se, você é uma conquistadora. Fique com Deus e pratique o que você aprendeu aqui. E se você praticar, coloca nos comentários que eu quero saber quem vai se colocar em movimento, porque eu decidi me movimentar. E você? Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!